Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que, além dos limites das palavras, eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca e peito aberto, vou observando as lutas nessa mente. Obrigado, Deca. Essa coisa de você querer soltar a voz, por isso que eu falo que essa sala é super importante, porque é muito difícil você conseguir soltar a sua voz, né? E as pessoas te entenderem sem você precisar pedir para que te entendam, né? Por esse prisma, por esse paradigma, né? Dessa expressão, dessa necessidade do ser que somos, querer vir à tona aí, né? Superar, transcender essas grossas camadas de condicionamentos, alguns conscientes e que a gente ainda se vê brigando com eles aí, né? E outros aí profundamente inconscientes, que impedem a livre expressão dessa consciência que somos, né? Dessa inteligência amorosa e profundamente criativa, né? Algum confrade aí quer subir? Então tá bom, já que ninguém quer falar, eu acho que eu vou dar uma bica aqui, viu? Pode ser? Então tá bom, vai. Acho que eu vou tentar dar uma bica aqui também. Olha aí, por que a gente trouxe esse tema aí? Por que a gente trouxe esse tema aí? Eu venho aqui com aquela preocupação, sabe, de estar colocando aí essa vivência aí da gente, né, o que a gente passou e que não tinha ninguém aí para estar colocando, mais ou menos é por aqui que aconteceu, que rolou. A gente está tentando colocar essas experiências, essas vivências, para se caso alguém estiver vivenciando alguma coisa, ter essa coisa de você se perceber que não é loucura que você está vivenciando. Porque esse processo de descondicionamento, por vezes, eu tenho certeza que vocês já devem ter sentido isso. Parece que você está enlouquecendo. Porque são percepções de mundo em que você olha em volta, ninguém está tendo esse tipo de percepção. São sentimentos, são estados de ser que vão se apresentando e que você olha em volta e você não encontra eco. Então tem hora que o pensamento tenta criar essa confusão e causar o retrocesso. Então a gente vem tentando compartilhar isso daí, e até para ver se faz eco aí com vocês também. Então assim, nesse tema, ele coloca alguns pontos que eu acho assim, profundamente importantes, né? E que hoje, alguns deles, eu consigo viver, não em 100%, mas com um espaço muito maior, nunca antes imaginado. Por exemplo, essa questão de autonomia psicológica. Não ter mais essa necessidade de sair correndo para nenhum lugar, para nenhum grupo, para nenhuma entidade, para nenhum pastor, para nenhuma igreja, nenhum padre, nenhum psicólogo, nenhum remédio, né? Nenhuma droga anestésica, nenhum padrão de comportamento obsessivo compulsivo para silenciar a dor, né? Como no texto fala lá de você narcotizar a dor. Não tem nada disso. Hoje está tendo a capacidade de ficar com a dor. Se a gente vai falar isso na sociedade, eles vão falar que a gente é masoquista. Porque a gente vive na sociedade do tomou Doril, a dor sumiu. Então você tem um condicionamento de não sentir dor de jeito nenhum. De não olhar para a dor, de não sentar com a dor. E é muito mais fácil sair correndo, depositar um dinheirinho na mão do padre ou do pastor e pegar uma respostazinha, um modelinho de como viver e vamos que vamos. Então aqui hoje não está tendo isso. Hoje está tendo condições de ficar com o que estiver se apresentando. Com o que é? Olhar para isso e compreender alguma coisa com isso. Tentar compreender o recado dessa dor. Eu percebo que essa dor ela se manifesta de uma inteligência profunda aí que está dizendo que, compadre, você se afastou daquilo que é. Você se afastou da verdade e está vivendo uma ilusão aí. Então dá uma olhada para a ilusão, se olhar para a ilusão ela vai cair sem esforço. Então hoje dá para vir aqui conversar isso com vocês. Mas não foi assim fácil. Não foi nada fácil cruzar esse portal que se apresentou diante desse paradigma apresentado por Krishnamurti. Geralmente, a grande maioria que pelo menos eu conheço, assim, chegou nesses textos do Krishnamurti, já tinha caminhado aí por alguns lugares, então já vem com alguns pacotes de crença organizada. Já vem aí com a repetição de segunda mão de livros
explicando como viver, como encontrar felicidade, como encontrar um lugarzinho no céu, como ter sobriedade, quer dizer, tudo conceitos. A gente chega percebendo que é um pacote de conceitos de terceiros. Isso ficou muito claro para mim. E perceber isso não é fácil. Eu costumo brincar que Krishnamurti é que nem mineirinho come quieto. Você vai lendo, vai mantendo contato com ele e parece que não está acontecendo nada. Parece que não está ocorrendo nada. Eu não sei se vocês perceberam, você chega lá, tem um título, o texto. Você entra e pensa que vai ficar só naquele texto, só naquele título. Só que quando você vai ver no final do texto que foi lido, foi abordado N pontos, N fatores condicionantes do ser humano. Então você vai vendo e vai tomando consciência sem estar consciente que está se fazendo consciente. Num determinado momento, há uma implosão total do script social em que a gente vivia. Do script das crenças, conceitos, achismos, manias, tendências, sem que você espere, sem que tenha um aviso prévio, a coisa vem e instala uma profunda confusão, uma profunda demolição de todos esses desvalores que até então eram tidos como valores sagrados, como valores perenes. Então é um momento profundamente desesperante, é um momento profundamente assustador. Principalmente que você olha para fora e geralmente quem está em volta de você não está nessa tomada de consciência que se apresentou para você. Que se apresentou sem ser convidada. Aquela música do Chico Buarque, né? Foi chegando de mansinho e se instalou dentro do meu coração. E derruba tudo mesmo. Então você fica literalmente sem chão. Literalmente sem ter onde se apoiar. As muletas psicológicas que funcionaram até então vão por terra. Há uma percepção da falta de inteligência em recorrer a elas. Há uma percepção da impotência dessas muletas psicológicas continuarem fazendo algum sentido. Você até tenta, você vai até lá novamente. Você vai até naqueles lugares onde você teve um porto seguro durante um tempo, mas você percebe que é irreversível. Não há mais como ter identificação. Não dá mais. Eu acho que é de Einstein essa frase, quando uma mente se abre para um outro nível, para um estado de consciência, ela nunca mais volta a ser do mesmo tamanho, ela nunca volta àquele estado anterior. Então aqui é algo que eu digo que é o momento que separa os adultos psicológicos dos adolescentes psicológicos. Aqui é o momento em que é um teste para ver se você realmente está pronto para esse estado de adulto, de ser realmente responsável, ou seja, de você mesmo ser capaz de responder por aquilo que se apresenta dentro de si, de momento a momento, nos constantes desafios da vida, sem recorrer a terceiros, sem recorrer a receitas. O adolescente é que corre para o colo do pai, que corre para o colo do professor, que sai correndo para o colo de todo mundo. Então aqui é um momento bastante delicado, principalmente quando ocorre esse desmoronamento psicológico da ideia de um Deus criado à nossa imagem e semelhança, de um Deus criado pelo nosso pensamento, ou pior, por um Deus que alimentamos, criado pelo pensamento coletivo, parental e social. Que muitas vezes essa ideia de Deus não é nem nossa. É transgeracional. Quando você começa a perceber e compreender que tudo que a gente tem até então são só conceitos. Conceitos de Deus, conceitos de fé, conceitos de liberdade, conceitos de felicidade, conceitos de bem-estar, conceitos de amor, conceitos de relação nutritiva, conceitos e conceitos.
quando há essa percepção, no meu caso, e eu vi isso acontecer aqui com outros confrades, com a Deca, né, eu vi se instalar um estado que você fica mais perdido que barata em dia de mudança, que calcinha de noiva em noite de núpcias. Você fica perdidaço. Não tem aonde recorrer, porque os lugares onde você recorria, você chega com um tipo de dor, com um tipo de dúvida, que não está no nível da consciência coletiva desses lugares. Você chega e nesses lugares eles vão até tentar te apresentar alguma coisa, mas vão te apresentar uma literatura morta. Não há ninguém ali que vivenciou aquilo na pele, porque se tivesse vivenciado aquilo na pele, de modo algum continuaria dentro daquele grupo, dentro daquela instituição. Como o próprio Krishnamurti, a Deca estava chorando aqui antes da reunião, né? A Deca estava chorando porque ela estava me lendo uma parte do livro aqui, Vida e Morte de Krishnamurti, quando ele decide exterminar com aquela instituição que tinha mais de 3 mil membros. Quando percebe a realidade da coisa, não tem mais como correr atrás. Não tem. Então, assim, é um momento que é bastante difícil. É um momento muito, muito difícil. Mas que se consegue sentar com isso, começa a perceber também um estado de que é possível fazer frente a isso. De que é possível essa autonomia psicológica, essa autonomia psíquica. É capaz, é possível. Porque assim, eu não sei no caso de vocês, mas eu cresci ouvindo sempre que eu não era capaz das coisas, que eu não era o suficiente para encontrar as respostas, que eu não era capaz de fazer as coisas. E aí você começa a perceber, não, é possível sim. Posso sim, inclusive, errar e aprender com esses erros, está tudo certo. Porque você também cresce numa cultura que você não pode errar. Você não pode errar, você tem que copiar. Você tem que copiar, tem que imitar, tem que se ajustar, tem que se padronizar, né? Não pode trazer nada que saia do que já está regulamentado, do que está estipulado. Então, assim, uma vida inteira dentro desse molde, quando há esse conflito de identificação, é óbvio que isso cria muita confusão, cria muito medo. Essa coisa de você sair do bando, sair do ninho, ser um Fernão Capelo Gaivota aí, e perceber que é possível tentar aí um outro modo de viver, né? Uma nova maneira de estar no mundo aí. E nesse quesito da importância, né, desse profundo estado de inquietude, desse profundo estado de fome psicológica, isso é uma coisa que sempre me pegou desde a minha depressão. Até os meus 25 anos eu era um normótico nota 10, um exemplo de normótico a ser seguido. Padronizadozinho, calçando os mesmos calçados, vestindo as mesmas calças jeans, usando as mesmas marcas de camiseta, os mesmos modelinhos de óculos, as mesmas rodinhas cromadas no carro, passando o sábado inteirinho pulindo as rodinhas do carro para sair com as menininhas. Quer dizer, aquele padrãozinho socialmente esperado e estipulado e copiado. Vem a crise de identidade, vem a depressão iniciática, compadre, jogou tudo isso no chão. Com 24 anos de idade, aí eu era precoce, estava aí numa sociedade em que o financeiro estava muito legal, mas até isso veio cair por terra. Quando você vivencia uma profunda crise de identidade, em que a única coisa que você realmente quer é restabelecer o silêncio na mente, que você quer acabar com aquela bola que não sai da garganta e do meio do peito, quando você só quer voltar a se sentir parte integrante da natureza, porque eu não sei se vocês vivenciaram isso, esses sentimentos de solidão, em que você está no meio, você pode estar no meio de um estádio de futebol lotado e você se sente como dentro de uma bolha, sem nenhum contato emocional com nada. Parece como se você tivesse deslocado, isolado dentro de uma bolha. Esse foi um dos piores sentimentos que eu tive, um profundo sentimento de solidão nessa crise iniciática, uma coisa assim desesperante. Você olhar as pessoas em volta, mas parece que há um isolante
emocional em volta de você, em que você não consegue receber o que o outro está tentando passar, né, e o que você também está tentando passar para o outro, não há esse contato. Então, quando ocorreu isso daí, jogou por terra todos os valores que tinham graça foram desgraçados, né, perderam a sua graça. Todos os valores que foram colocados para que o Walt buscasse, o Walt olhou para aquilo e viu que era só cinza. Aquilo não tinha condições de planificar de jeito nenhum. Aquilo não tinha condições nenhuma de me libertar daquele sentimento que eu estava. Aí vem uma experiência religiosa, que eu não tenho como colocar em palavras aqui para vocês, que hoje eu compreendo um pouquinho ela, depois de ler tanto, mas que naquele momento eu não entendi o que estava se passando, mas que me jogou num estado de paz, que não há como colocar pela limitação das palavras. E esse estado de paz que nunca tinha sido vivido, nunca tinha sido experienciado, apresentou um estado de ser, apresentou uma atmosfera nunca sequer imaginada, nunca sequer vista em filme, livro, não tinha visto nada disso. E que era infinitamente superior aos melhores dias de outrora. Então, jogou por terra também todos os outros valores e ficou só aquela coisa de querer manter a permanência disso. E nesse querer manter a permanência, isso sumiu. E aí se instalou essa profunda fome psicológica, essa profunda sede de respostas, respostas intrínsecas, que calassem fundo. E eu olhava em volta e não encontrava absolutamente ninguém com a mesma necessidade de respostas, com os mesmos questionamentos. Eu olhava em volta e só percebia que os questionamentos das pessoas eram como conseguir o sucesso, notoriedade, prestígio, poder, segurança, essa pseudo-segurança financeira, porque não existe segurança financeira, não existe segurança psicológica. Outro dia eu estava assistindo aqui, passou não sei quantos anos aí de um prédio que caiu no Rio de Janeiro. Passou no Fantástico, não sei se vocês viram. Então estava lá a matéria de uma mulher que tinha lá num andar lá do prédio, ela tinha uma empresa com mais de 45 funcionários. Muito bem de vida, o prédio desceu abaixo, acabou com tudo que ela tinha, e ela estava lá depois de um ano com a empresa com 2 funcionários, começando, inclusive ela que estava datilografando as coisas lá e tal. Quer dizer, a vida apresenta um monte de exemplos aí que de um momento para outro, pum, desaparece tudo aquilo que lhe trazia alguma segurança psicológica. Não tivemos aí o caso lá na cidade aí no sul da boate? Cadê a segurança psicológica? Como é que se dão as famílias? Então quando vem essas situações, como nós não tivemos uma cultura para a compreensão de si mesmo, para fazer frente a esses desafios que chegam sem hora marcada, que não são democráticos, você não sabe o que fazer com isso, porque não teve essa cultura psíquica, não teve uma educação psíquica, não teve uma educação emocional, não teve uma educação meditativa, contemplativa, não teve essa coisa de ficar com o ócio, de ficar com o vazio, de ficar com o tédio, de ficar com a insatisfação e compreender qual que é a mensagem que está instalada atrás disso. E aí no meio dessa confusão, completamente confusa, a gente sai atirando para tudo quanto é instituição. Para todo mundo aí, se tiver com um sorrisinho bonitinho, com o cabelo bonitinho, com uma roupa bonitinha, a gente vai entregando nosso desespero e sai caro entregar esse desespero. Sai muito caro. Vocês devem saber muito bem os absurdos que cada um deve ter feito aqui para poder comprar um pouquinho de paz. Comprar um pouquinho de promessa de paz. Comprar um pouquinho de promessa de liberdade e felicidade. Cada um sabe muito bem o que a gente fez aí para tentar anestesiar um pouco, aplacar um pouco essa dor causada pelo total analfabetismo psíquico, analfabetos de nós mesmos. Cada um aqui sabe bem disso daí. Porque foi sempre uma cultura de vir a ser alguma coisa, ao invés
de potencializar aquilo que você é aqui e agora. Então é uma cultura de ego melhoramento no lugar de uma cultura de autoesclarecimento, no lugar de uma cultura de autoconhecimento. É só uma cultura de ego melhoramento. Eu tenho que melhorar minhas posses, eu tenho que melhorar o meu sorriso, eu tenho que melhorar minha cintura, eu tenho que melhorar... Agora, eu tô ferrado, hein? Eu sou um cara peludo, agora a moda é homem tudo depilado. Então eu tenho que melhorar até o aparelho de depilar aqui o corpo. Quer dizer, é uma loucura, né, cara? E todo mundo segue robotizadamente. A gente segue aí, enquanto está aí nessa ego-consciência, enquanto está aí preso dentro dessa consciência de ego, quanto absurdo que a gente não faz. Quanta adulteração de si mesmo, enquanto está dentro desse ego, dessa ego-consciência. Então é por isso que eu vivo falando aqui que a depressão é a maior bênção para o ser humano, desde que ele tenha próximo dele pessoas que compreendam que a depressão não é uma doença, mas que é um rito de passagem, é um grito dessa inteligência psíquica que não aguenta mais ser abafada por tamanha carga, por tamanha pressão de condicionamentos disfuncionais arcaicos, enclausurantes, retalhantes da potencialidade criativa que somos. Quando vem essa depressão, quando vem essa crise que cria esse profundo e importante estado de fome psicológica, de fome psíquica, nós saímos dessa ego-consciência, entramos nessa consciência do ego. Nessa consciência que começa a se tornar consciente dessa identificação ilusória com essa entidade para a qual nós fomos programados a acreditar que somos. E que durante anos lutamos, brigamos, nos separamos, nos dividimos para defender essa entidade, para defender essa estrutura psíquica totalmente separatista, embasada num sistema de pensamento psicológico condicionado. E o que é difícil quando se instala essa passagem da ego-consciência para a consciência de ego, é que você olha em volta e você se depara com a maioria dentro desse estado de ego-consciência completamente ego-insatisfeito. Tá? Eles ainda estão insatisfeitos, inclusive, com aquilo que eles têm. Por mais que tem, por mais que alcance, continua nessa insatisfação plena do ego. Porque o ego é um saco sem fundo. Se vocês assistirem aquele filme Advogado do Diabo, tem uma parte lá muito interessante, em que eles estão conversando e o que é a representação do ego, que é o... Como é o nome dele lá, o que faz o papel do diabo? O Al Pacino. Ele começa, toque, mas não prove. Prove, mas não toque. Coma, mas não... Quer dizer, qualquer coisa que o ego escolhe, imediatamente ele já vem com uma contradição. E pedindo mais, ou pedindo por um outro modelo. Vocês devem perceber bem como que há uma inquietude dentro de nós que parece que o nosso bem-estar vai estar sempre em outro lugar, vai estar sempre em outra atividade, vai estar sempre em outro livro, né? Vai estar sempre em outro canto, não naquele presente momento que a gente está. Não sei se vocês perceberam isso com propriedade. Que nunca está bom em si aquilo que você está vivendo. Está sempre faltando alguma coisa e ele apontando para o externo e que vai estar em outro canto e outra coisa. Porque essa é a cultura que a gente cresce. E uma coisa que hoje eu começo a entender profundamente, que quanto mais ocorre essa retomada da consciência, quanto mais nos é dado essa retomada da consciência que somos, mais essa consciência que somos cobra seu devido espaço que foi indevidamente tomado por essa ilusão de identificação com essa entidade que começou a ser criada lá com a ajuda do parental, lá com a ajuda do social, dessa educação que não tem nada de educação, mas que na realidade é um processo de formatação em massa.
de alienação em massa, de uma cultura profundamente alienante, que impulsiona o tempo todo para um consumismo. Vocês olharem aí, eu tenho certeza, todos nós aqui, nós somos filhos da explosão industrial, da explosão tecnológica, de uma explosão midiática consumista. Nós não pegamos nenhum estágio aí em que você é convidado para meditação, para contemplação, para observação do sopro que lhe habita e na qual você é. Nada disso. Você tem que estar sempre correndo. Tem que estar sempre na correria. Tem que estar sempre na correria. Sempre estabanado. Sempre correndo atrás de alguma coisa. Sempre se vira nos 30. Então, assim, é muito difícil você encontrar em volta pessoas que tenham esse profundo estado de fome, né? Mas uma fome que você percebe que nenhum valor finito vai poder saciar essa fome que você sente, que é de valores infinitos, que não está nessa dimensão de tempo e espaço, que não está na melhor prateleira do melhor supermercado, do melhor shopping center. Você sente isso. E fica muito difícil. Você olha em volta, você não encontra. Você não encontra isso. Você não encontra pessoas vivenciando por isso. E que dirá então quando você percebe ocorrendo em si essa morte do Deus, essa morte da crença e também essa morte da descrença? Que os dois são o lado da mesma moeda. Tanto o que acredita como o que não acredita. Então ocorre tanto para quem acredita como para quem não acredita, porque o não acreditar também é uma crença. Ocorre também, com essas leituras desse material, ocorre um processo que você percebe que não faz sentido nenhum defender nem a crença nem a descrença. Então fica até difícil quando as pessoas... É muito engraçado, eu começo a conversar com as pessoas, a primeira coisa que elas me perguntam é se eu tenho alguma religião. E fica difícil, como é que você vai responder isso? Eu olho e eu falo, e agora? O que eu vou falar? Porque qualquer coisa que eu falar é aquela lei de Miranda. Sabem o que é a lei de Miranda? É aquilo que passa nos filmes americanos lá, quando o cara é preso. Ó, você tem o direito de ficar calado porque tudo que você disser será usado contra você no momento oportuno. Então se você fala que acredita, o seu modo de acreditar não é o modo correto. Se você disser que não acredita, aí, meu amigo, você pode ter certeza que as pessoas só vão te dar bom dia, boa tarde por educação, porque se puder elas desviam de você. Alguém dizer que não acredita, ou questionar qualquer coisa dessa, esquece, hein? É o ostracismo na certa, hein? Tem que estar preparado para o ostracismo. Porque esse processo, esse paradigma, joga você num processo de vácuo. Que inicialmente é assustador, mas que depois você começa a perceber lucro onde todo mundo só vê prejuízo. Você começa a perceber lucro onde todo mundo só vê prejuízo. Você começa a perceber que ficar nesse período de solitude, né, no vazio fecundo, é 1000 vezes melhor do que estar rodeado de gente sofrendo essas influências profundamente condicionantes. Então acho que é por aí. Falei demais, estiquei demais aqui. Deu uma bica violenta aí, vamos ver quem pega agora aí, hein? Beleza? Obrigado a todos vocês. Obrigado pela escuta atenta de vocês, tá? Chutes nas canelas, karatês crísticos, rasteiras búdicas, rabo de arraias krishnamurtinianas, oxistas, e vamos que vamos. Beijo no coração de todos, o microfone está liberado.